vez eu, Nadia Janine, a sua apresentadora do Enfoque Cristão, está invadindo a sua casa para compartilhar com você o melhor de Deus, o melhor de testemunhos fortes, marcantes, para você ter a sua vida edificada, continuar crescendo em graça e conhecimento na presença do Senhor. Hoje com a gente tem uma pessoa muito especial, que carrega muito, muito, muito de Deus e vai transbordar conosco hoje aqui e inundar a sua casa de um conhecimento especial da parte do Senhor. Está conosco hoje a pastora Iracema Matias, da Igreja Rendido a Cristo em Angola. Boa tarde, pessoal. Conforme o fuso horário, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui, obrigado. É um prazer conosco, né? A gente está muito honrado de ter essa presença aqui, né? Muito honrado com essa oportunidade de conhecer melhor o ministério da senhora. Aleluia. Entender o que Deus tem feito no nosso Brasil e fora dele, né? Amém. Que com certeza a senhora vai nos passar experiências maravilhosas. Estamos ansiosos. Que assim seja. Estamos Pastora, aqui para isso. eu particularmente tenho acompanhado de perto assim tudo que Deus tem feito na sua vida. Tive presente no culto do monte, que foi maravilhoso. Quero gratificar aqui, né, todos os responsáveis da organização desse culto, que o Senhor possa continuar abençoando esse movimento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que foram muitas almas tocadas, né, pastora? É verdade, muitas almas. Vou dar toda a liberdade para a senhora tiver aí Presença para falar. de Deus esteve muito forte. O Espírito Santo desceu e fomos todos transformados pela mensagem e pela atmosfera naquele lugar. Pastora, quando a senhora começou a sentir esse despertar e quando o Senhor começou a te direcionar para essa obra tão grande que a senhora tem feito aí mundo afora? Na verdade, eu comecei muito cedo com o Senhor, comecei com 12, 13 anos. Mas eu digo que foi o Senhor que me escolheu, porque eu lembro-me de estar em casa num dia de chuva e parecia que alguém me transportava, alguém me tirava de casa para ir para a igreja, mas era como se eu tivesse hipnotizada mesmo. Era a presença de Deus e tirou-me da minha casa para a igreja. Eu fui para aquela igreja. Antes deste dia eu já tinha estado uma vez e eu ria-me das pessoas que oravam, aquele mover do Espírito Santo, eu ria-me das pessoas. E não sabia eu que o Senhor estava a preparar algo para mim. Então eu fui para aquele lugar, assim, transportada, e desde aquele dia a minha vida foi marcada pela presença de Deus. Um mês depois eu tinha sido batizada pelo Espírito Santo e aí começou. Mas, longe de mim, que um dia o Senhor estaria a usar-me como pastora, que um dia o Senhor teria, assim, iria entregar-me um ministério, e muito mais, que um dia o Senhor fosse me levar para as nações, para pregar o Evangelho. Então tudo foi um processo. Eu tive momentos de desistência na minha, vamos dizer, adolescência. Eu tive um momento que eu fui viver em França e proibiram-me de tudo na França. Eu não podia ouvir louvores, não podia orar, não podia fazer nada. E acabei me desviando. Estava com o pé dentro e um pé fora. E tive consequências, né, de estar com um pé dentro e um pé fora. Voltei para Angola, mas voltei e comecei a viver de um jeito diferente, até o Senhor me pegar. Tive muitas situações que me fizeram entender que é nos braços do Pai que eu sou feliz, que eu vivo bem, e então eu voltei para o Senhor. Acredito que isso aconteceu. Foi um período entre os 18 e 22 anos. Aos 22 anos, 22, 23, eu comecei a voltar para o Senhor. E aí Deus começou a entregar aquilo que Ele tinha para mim. Eu comecei a servir noutros ministérios, servi em vários ministérios. E sempre tive... Uma coisa que eu sempre tive, mesmo estando com um pé fora, um pé dentro, eu sempre amei falar de Jesus. E eu guardei o temor no Senhor, mesmo estando fora da casa do Senhor. Eu tinha guardado o temor do Senhor, então eu sempre amei falar de Deus. Passei por várias situações e pude entender que eu não sei viver sem o Senhor. Então, minha jornada começou desse jeito. Buscando o Senhor, procurando conhecer o Senhor
todos os dias. E até hoje eu vivo desse jeito, né? Eu vivo na dependência do Senhor. O próximo nível depende sempre dele. Uma coisa que eu coloco em mim é obediência ao Senhor. Ter pressa, eu tenho pressa em obedecer ao Senhor. Naquele tempo que eu tinha um pé fora, um pé dentro, eu vivi coisas difíceis. Então, hoje, eu prefiro brigar com o mundo todo para obedecer ao Senhor. Então, eu tenho pressa de obedecer ao Senhor. Forte demais. Muito forte. Uma coisa que a gente sempre carrega, né, Maurício? Graças a Deus, nós somos obedientes ao Senhor. Graças a Deus. Nossa, eu sempre Ai de falo, nós, né? eu sempre falo sobre isso. Ter sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e ter o discernimento de saber discernir qual é a voz que está te conduzindo é muito importante dentro da caminhada. E se você tão somente obedecer, É isso aí. você vai viver os planos, os projetos e ter acesso ao próximo nível. Pastora, a senhora disse algo muito forte no monte que aquilo me atentou. E eu acho fantástico a forma que vocês, né, da Angola, da Nigéria, as pessoas que eu acompanho, que pregam muito através disso, vocês falam com muita autoridade, muito conhecimento sobre o mundo espiritual. E a senhora disse algo no monte que aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu guardei, eu já sabia que a senhora viria aqui, eu guardei essa pergunta para hoje. A senhora disse assim, vocês não sabem o que se passa no mundo espiritual, mas aqui no monte também existem espíritos ruins. Precisa estar ligado. Vocês não sabem o tamanho do peso e da responsabilidade que está acontecendo aqui. Como a senhora consegue dizer? Eu sei que a senhora é o seu ministério, mas como é que a senhora começou a adquirir tanta autoridade e experiência para discernir e conhecer esses níveis espirituais que a senhora discerniu naquele dia? Me colocando primeiro como criança. A palavra de Deus nos diz que o reino dos céus ele é como uma criança. Uma criança, ela reconhece que tem necessidade de estar perto do Pai, de ouvir do Pai. Uma criança reconhece que precisa ser alimentada. Então, quando nós reconhecemos que somos crianças, se nos colocamos num lugar como crianças, nós vamos procurar a presença de Deus. E quando nós vamos procurar a presença de Deus, nós não vamos com aquilo que nós temos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos ensinaram no mundo, que os nossos pais até passaram para nós. É importante tudo isso, mas nós não vamos com o nosso eu, com a nossa lógica, com a nossa filosofia. Nós, na verdade, quando vamos, nós nos despimos de nós e procuramos receber do Senhor. Quando você se dispõe a ouvir Deus e você passa tempo com Ele, não tempo buscando coisas materiais, porque um dos maiores problemas dos cristãos é terem focado nas coisas que o Senhor pode fazer. Quando o teu primeiro interesse é conhecer Ele, você começa a receber. Eu digo que nós não somos aquilo que o mundo nos fez ver que somos. Nós somos aquilo que Deus todos os dias vai revelar que nós somos. E Deus, Ele só revela quando nós primeiro conhecemos o Espírito Santo. Você não tem como saber quem você é se você não passar tempo com o Espírito Santo. Quando passamos tempo com o Espírito Santo, conhecemos a pessoa do Espírito Santo automaticamente, passamos a entender quem nós somos, e quando nós começamos a entender quem nós somos, nós começamos a ativar sentidos que nos dão a capacitação de quê? De captar o mundo espiritual, de ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e de ouvir aquilo que o Senhor prometeu que não iria penetrar no coração de homem nenhum, aquilo que Ele guardou para os espirituais. Eu costumo dizer que Deus é Espírito, e Deus ele se relaciona com o Espírito. Enquanto você não for Espírito, homem espiritual, você não tem como ouvir os segredos de Deus e você vai ser dependente daquilo que as pessoas dizem, daquilo que o mundo apresenta. Meu Deus, estou sem palavras. Abriu o leque. Meu Deus, estou sem palavras, estou arrepiada. Jesus. Eu estou sentindo tudo aqui. Se você Meu não alcançou Senhor isso na tua da casa, glória.
Volta mais um pouquinho e assiste novamente. A gente vai fazer esse corte especial, né, Maurício? Quer fazer Com uma certeza, pergunta com para a certeza. pastora? Pastora, mais uma vez é uma honra, tá? Ter a Amém. presença da senhora. E assim, a minha pergunta é o seguinte, nesse tempo de internet, né? Esse evangelho comercial, a gente fala uma coisa aqui, distorcem ali e toma proporções. Como se manter sério, firme e com essa essência, com essa firmeza, essa rigidez? Assim, eu acho que muitos têm se perdido no caminho, iniciam até despretensiosamente a gravar um conteúdo, uma pregação e comercializam. Como fugir dessas artimanhas, né? Desse labirinto que às vezes a rede social é uma bênção, mas às vezes nos promove essas particularidades, né? Eu dizia há bocado que quem sabe quem ele é no Senhor, ele não se corrompe. Sabe, o homem pode começar bem, mas quando você está em Deus, você vai entender que você não depende mais de você. Você depende daquilo que Deus revela para ti. Quando nós somos completamente dependentes de Deus, nós não nos preocupamos em nos justificar. Um dos problemas é nós, como homens de Deus, querer agradar a todo mundo. Há pessoas que se corrompem porque querem ficar bem perante as pessoas. Estão mais preocupados em ficar bem perante as pessoas do que ficar bem perante a Deus. Por causa disso, têm se corrompido. Por quê? Porque querem a multidão ao seu lado. Querem o aplauso das pessoas. Então, nós precisamos buscar a essência do Senhor todos os dias. A essência do Senhor é o caráter, é o temor, é o amor ao próximo. É permanecer naquilo que o Senhor nos pede para fazer. Então, quando nós começamos a fazer algo para o Senhor, temos que entender que estamos a fazer para o Senhor. Temos que permanecer no lugar que o Senhor nos colocou. Um dos grandes perigos é quando o Senhor já nos está a usar. Quando o Senhor já nos está a abençoar. Quando o Senhor já nos está a dar palco, nós nos esquecemos da aliança que fizemos com o Senhor. E aceitamos qualquer coisa. Fazemos qualquer coisa. Ficamos dependentes de likes. Ficamos dependentes de aplausos. E quando não tem o aplauso, quando não tem os likes, nós nos desviamos. Então, precisamos permanecer na essência. Amém. Nossa, Meu Deus. é muito perigoso quando a gente se desvia por causa de likes e aplausos. E muitos se desviam dentro da presença. E Desgarrado dentro de casa. Né? desgarrado dentro de casa. Isso É é muito isso aí. perigoso. Dentro do ambiente profético, você está fora. Isso é Tem muito muito a ver perigoso. do que a senhora disse, né? Do propósito do coração. É. A pessoa se deixa levar com o que ouve pelo ambiente Pelo ambiente. e ela não muda o ambiente, sim deixa de ser mudada pelo ambiente que às vezes te insere no ambiente. Mas você é inserido, mas não entende que o propósito do Senhor é mudar aquele ambiente. E não ele te contaminar. É. E isso tem acontecido bastante no nosso É. meio. E uma das coisas também que eu vejo muito, que tem dado cabo de homens de Deus, é os homens de Deus quererem reagir a tudo. Nós não precisamos nos defender. Quem nos justifica é o Senhor. Aqui nós temos um ditado no Brasil, né? Sou crente, mas não sou bobo, não. Ai, É. Isso é do Então diabo, fica esse- esperto. esse Eu ditado é do eu prefiro diabo. ser burra feliz do que esperto, triste, Verdade. na mão do diabo. Então deixa-me ser burra feliz, deixa-me ser burra com meu Senhor. Fica com a tua esperteza. pastor, existe uma pesquisa agora que diz que o foco do avivamento é na África. A senhora concorda? Concordo plenamente. Não por ouvir falar, mas por experimentar. Eita. Eu sou uma pessoa que viaja muito.
Eu conheço a América, eu vivo em Paris e Angola, dividida. Na verdade, eu viajo muito e posso confirmar que na atualidade é sim, a África é o lugar do avivamento. E eu digo sempre que Deus é Deus de estações. E com as estações as coisas mudam. Com as estações os homens também se corrompem. Com as estações os homens também se movimentam. E é como a palavra de Deus diz: se tu não me adoras, se decidires não adorar mais o Senhor pode levantar pedras. O Senhor não escolhe as pessoas porque elas são bonitas, porque elas têm finanças, porque elas têm condições, porque elas estão numa localização geográfica. Não. O Senhor escolhe pessoas por estarem disponíveis, pessoas por no momento quererem ouvir, permanecer naquilo que Ele está a entregar. Já houve tempos em que o avivamento esteve na América, esteve na Europa, aqui mesmo no Brasil. Mas sabemos que não é o tempo desses países atualmente. Sabemos que é a África. Agora pergunta: por que o Senhor está a se mover na África? Por que, pastora? Por que, pastora? Deus ele está a se mover na África. Primeiro, pela procura. Segundo, a honra pela unção. Um dos perigos quando nós estamos com o Senhor é a banalização da unção. Achamos que até aqui já alcançamos. Eu costumo dizer: eu já tenho o Espírito Santo, Ele já me usa, eu profetizo, eu prego a palavra. E achamos que já alcançamos tudo. Não conseguimos pensar que há sempre um novo nível e que temos uma aliança que precisamos preservar, guardar essa aliança. Não entendemos que precisamos guardar a unção. Então o que acontece? Andamos de qualquer jeito. Fazemos de qualquer jeito. Nos acomodamos. Vemos Deus a nos usar por cima, ou seja, mesmo estando a fazer coisas erradas, e muitas das vezes pensamos que Deus, Ele concorda com o nosso pecado, e continuamos. Eu não estou a dizer que esses países foi exatamente isso, mas eu digo que hoje na África há uma sede pelo Senhor. Nós nos entregamos de corpo, alma e espírito. Nós não temos, assim, na África é assim. Você se submete aos espíritos malignos ou você se submete ao Senhor? Porque na África não se brinca. Na África a feitiçaria vende-se na praça. Alguém que passa ao teu lado que não gosta de ti pode comprar, nós lá chamamos tala. É um pó que vendem na praça. Compra um pó, tira o pó e você pega a tala. Agora imagina se você não estiver no Senhor. Meu Deus. Então nós não temos tempo para brincar. Nós nos voltamos para o Senhor, nos entregamos de corpo, alma e espírito. Não pura e simplesmente por causa, para ficar diante da presença. Não, nós queremos além da presença. Nós sabemos que existem níveis. Nós não queremos só a presença. Nós também queremos a glória. Nós também queremos a revelação. Nós também queremos ter acesso ao invisível, ver as coisas que estão no invisível, porque não é brincadeira. Eu costumo dizer que quando você não vê o invisível, você corre perigo. Você fica em desvantagem contra Satanás, porque ele vê o invisível. Então é como se você tivesse andar num lugar minado e sem saber você vai começar a pisar em minas. Então nós precisamos estar aí. Então com a entrega vem o avivamento, não há outra forma de vir o avivamento. O avivamento é o quê? Redenção, obediência, renúncia. Se nós renunciamos, se nós entregamos-nos ao Senhor, se nós obedecemos, se nós nos separamos, o avivamento vem. Porque nós crescemos no Senhor pela intimidade que temos com Ele. Amém.
Amém. Ai, Jesus. Ai, meu Ai, pai, papai, se eu não tivesse aqui gravando pra vocês, eu estaria já dá dando, lugar há muito já estaria dando cambalhotas aqui. É como diz segunda Tiago, Crônicas, capítulo né? 1, versículo 22, vai cumprir aquilo que a pastora está ministrando aqui nos nossos corações, que diz: sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, É isso aí. enganando-vos a vós mesmos. É isso aí. Essa mesma deixa. Ser cumpridor da palavra é viver aquilo que Deus tem nos direcionado em obediência para poder viver os próximos níveis na presença de Deus. Não se acomodar naquilo que o Senhor já te proporcionou, porque a nossa carne nos é propício a o quê? Retroagir, né? A retroagir e procrastinar. Mas tem uma coisa. Nós às vezes estamos dispostos a obedecer a Deus em coisas que nós achamos que são pecados graves. Mas o diabo nos pega sempre nas coisas bem pequenininhas. Que achamos que E é uma coisa que está a destruir o mundo. Uma das coisas que está a destruir o mundo é fofoca. Uma das coisas que está a destruir o mundo é condenação, condenar o teu irmão. Eu vejo muitos pastores que se levantam na internet para falar mal de outros pastores. Isso não é de Deus. Sabe, até aquele pastor que está errado, você pode orar por aquele pastor, você pode levar luz para aquela pessoa. O nosso objetivo é exortar, mas não condenar. Você leva a exortação e traz essa pessoa para Jesus. Então nós precisamos que a santidade, ela seja de dentro para fora. Ela não seja algo aparente. A tua forma de pensar, o que você pensa do outro. Se você pensa mal, se você é capaz, você já pecou. Então nós precisamos ser puro de dentro para fora. Meu Deus. Amém? Gente, eu não sei se você está sentindo isso que a gente está sentindo com aqui. certeza tá. Nós vamos chamar os comerciais e daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente tem mais um pouquinho com essa preciosidade. Amém. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque Deus é muito bom de estar nos permitindo ter esse banquete nesse dia para você. Eu não sei se você vai acessar de manhã, de tarde ou de noite, mas no próximo bloco você vai ter continuidade com essa preciosidade que o Senhor separou Amém. para as nossas vidas. Amém? Amém. Olá, querido, olá, querida, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Então, hoje eu trago para vocês essa empresa maravilhosa, JM Serralheria e Vidraçaria, que te dará total suporte na sua obra, no seu empreendimento. O que acontecer, querido, é soluções em vidro e alumínio. É uma empresa séria, com profissionais competentes e com certeza te atenderá com toda a maestria que seu empreendimento, sua loja, sua empresa, sua casa precisa. JM Serralheria e Vidraçaria. Estamos de volta com essa preciosidade. Você vai degustar mais um pouquinho daquilo que o Senhor está nos servindo nesse dia tão especial, né, Maurício? Maravilhoso. Maurício tem uma pergunta que eu acredito que é a sua curiosidade também. Primeiro, fazer um adendo no fechamento do último bloco, do que a senhora falou sobre avivamento, que me marcou bastante. Amém. Fazer alusão ao versículo 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E o fim do versículo diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Aleluia. eu creio que a África está sendo sarada. Nós conhecemos histórias de anos, crescemos tendo essa crença, né? Uhum. Acreditando que a África era um país abandonado até pelo Senhor. Uhum. E graças a Deus temos pessoas representando esse país maravilhoso, nos trazendo de Deus muita referência boa. A minha pergunta é a seguinte, uma curiosidade minha e de muitos amigos. A gente vê vídeos na internet de um ritual, ele é chamado Zangbeto. Uhum. Umas palhas que na tribo que roda, 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 dança, flutua, depois desce, pega fogo e não tem ninguém dentro. Isso pra gente aqui é muito forte, né? Tem gente que nem acredita, pensa que é inteligência artificial. Sim, Meu sim. Deus. Eu queria que a senhora explicasse um pouco pra gente esse, não vou nem falar mistério, né? Que mistérios são do Senhor. Esse fato, como se isso sucede, né?
é um facto real. É só nós olharmos pela força que o diabo tem. Então, se o diabo ele pode pegar um carro e fazer bater, nós falamos de espírito de acidente, nós falamos de tanta coisa que o diabo tem estado a fazer. Então, o que é levantar uma palha? Não é nada. O diabo pode pegar alguém, nem palha, pode pegar alguém e fazer levitar. Precisamos entender uma coisa. O diabo, ele não tem nada que tenha sido criado por ele mesmo. Tudo que o diabo hoje usa são os dons que o próprio Deus deu, mas que ele perverteu. Porque a palavra nos diz que os dons são irreversíveis. Na África existe isso e existe muito mais. Em Angola nós também temos uma província, Cabinda, onde tem os bacamas, que também tem algumas práticas assim de danças, onde essas palhas, ou elas vão dançar com a força de um espírito. Mas há coisas ainda mais profundas na África. Isso para nós não é novidade. Isto é real. Precisamos entender que o mundo espiritual é real. O diabo existe e é real. Então essas coisas existem na África. Não só na África. Aqui existem, só que as pessoas, por às vezes não terem discernimento, não veem. Ele não vai agir da mesma forma, vai agir de outra forma aqui. Ele pode estar num ambiente, em casa de alguém, a fazer coisas. Há pessoas que vão ver uma pessoa dentro da casa com uma imagem de alguém da família e possa ser que nem seja a pessoa da família. Seja um espírito dentro de casa. Então há muitas coisas sobrenaturais que acontecem não só na África, como aqui no Brasil, mas por as pessoas não terem conhecimento, não conseguem identificar como coisas espirituais. E eu digo sempre, aquilo que você não conhece pode te matar. Então é necessário nós irmos mais profundo, temos que começar a conhecer a espiritualidade. Temos que começar a encarar a espiritualidade. Na África existem... Olha, em tempos no telejornal em Angola, estou a falar de Angola, teve um caso de um jovem, não sei o que ele fez, que ele acordou com um copo colado na barriga. O copo não saía. Ele não sabe de onde é que saiu aquele copo. Nós ouvimos histórias de serpentes que vêm entregar dinheiro. Ouvimos histórias de jacaré que vem entregar dinheiro. Mas eu acredito que aqui também tem, só que está camuflado. Há muita coisa que não está aos vossos olhos, mas que existem. As pessoas focam-se muito na África. A África tem isso, a África tem... Aqui também tem. Há lugares que têm coisas piores do que a África. Sabe? Pessoas que tiveram na bruxaria vão dizer que o maior feitiço nem está na África. Os maiores feiticeiros não estão. Os pais dos feiticeiros não estão na África. A África é um lugar realmente que essas coisas têm expressão. Então o mundo fica todo concentrado pensando que só na África é que tem essas coisas. Não. Essas coisas existem aqui no Brasil, existem na Europa, existem em vários lugares, simplesmente estão camufladas. E como estão camufladas, as pessoas estão a ser vítimas das coisas espirituais, estão a apanhar da espiritualidade, porque o mundo espiritual, ou você bate ou você apanha, não é brincadeira. Mas só que não sabem. Eu costumo dizer, aquilo que você conhece já não pode te matar. Então é necessário ter esse conhecimento. Tem pessoas perigosas, usadas por diabos, mas bem camufladas. Na África está revelado. As coisas são reveladas. Então as pessoas pensam que aquilo só existe na África. Não, não. Meu Deus. Forte, Nádia. É muito forte. Pastor, o que significa trindade? A senhora já declarou todo o seu amor, mas uma definição para que alguém que precise ouvir a definição trindade nesse dia, se a senhora pode falar nas suas linguagens.
todo aquele que não reconhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, esse está perdido. A Bíblia nos fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para a Trindade, você consegue ver que nós somos verdadeiramente também parte da Trindade. E nós somos semelhança verdadeiramente de Deus. Porque também nós somos três: corpo, alma e espírito. Nós precisamos reconhecer a Trindade, porque, se reparar, os três sempre estiveram juntos. Mas houve uma época que o Pai, era Ele que aparecia na altura da criação. Os três estavam aí, mas era como se tivéssemos... Era o tempo do foco ser o Pai. Tivemos o foco do Deus Filho. E nós estamos no tempo do Deus Espírito Santo. E precisamos entender a Trindade, que é para continuar no lugar do Senhor. Nossa. Amém. Amém. Pastora, aqui no Brasil a gente tem um movimento muito grande de um posicionamento racial. E a gente vê em diversas partes do mundo, a gente sabe que isso acontece e a gente já viu, tem pessoas que falam e estão à frente dessa luta contra o racismo e contra o preconceito racial. Mas ter pessoas que são semelhantes a nós, que falam a mesma linguagem e te ter como referência, para mim, está sendo maravilhoso. Aleluia. Eu estou assim muito emocionada. Mas nós não Durante- podemos continuar a alimentar isso. A gente não pode, mas durante muito tempo a gente teve muitas referências voltadas desse tipo. Como a senhora encara e se posiciona agora, tendo muitas pessoas tendo a senhora como referência? É o seguinte, a questão racial é uma questão diabólica. Porque quando nós entendemos Deus, nós percebemos que branco, preto, amarelo, vermelho, castanho, tudo é obra do Senhor. E quando nós entendemos Deus, nós amamos tudo que Ele fez. Sabe, nós precisamos ser quem nós somos, saber quem nós somos em Deus e nos posicionar como o Senhor nos orienta. Nós não precisamos nos justificar e nem fazer coisas para dizer eu como negro, eu também posso. Não precisamos disso. Nós só precisamos ser. Quando nós somos luz, até aquele que era racista, ele vai ser quebrado. E ele vai olhar para ti e vai dizer, uau, eu amo essa negona. Vou dizer assim. Amém? Então, é sobre isso. Não é para nos apegarmos nisso. E nem para dizer, não, eu tenho muito orgulho de ser negra e estar aqui. Não é sobre isso. É sobre Ele, porque até não somos nós que fizemos, nós não temos capacidade para fazer aquilo que Ele está nos a permitir fazer. É tudo sobre Ele. Então toda honra e toda glória é para o Senhor. Se eu, negro, branco, amarelo, cheguei aqui, foi o Senhor que me ajudou a chegar até aqui. Então nós precisamos amar aquele que critica, aquele que não critica, aquele que gosta, aquele que não gosta, aquele que acha, aquele que não acha. Não é sobre ser negro e estar aqui. Não. É sobre ser do Senhor e estar aqui. Quando nós colocamos isso na nossa mente, nós vamos quebrar padrões. Por quê? Porque essa questão de que, eu sou muito orgulhosa de mim como negra, cheguei até aqui, isso só alimenta o racismo, a separação, e não é de Deus. Amém? Nossa, amém. Eita, tô adorando isso, tô muito bom, né? Maravilhoso. Céu baixinho, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esclarecedor. Tem alguma pergunta, Tem, Maurício? pastora. No seu ministério, a senhora consegue nos pontuar algumas ocasiões assim marcantes, o que confirmou ainda mais o seu chamado, uma experiência que a senhora queira compartilhar conosco? Eu vou falar da maior experiência que eu vivi na minha vida, e não foi como pastora. Foi como membro de uma igreja, como serva.
a maior experiência que eu já vivi foi o encontro com a glória de Deus. Eu, quando tive essa experiência, eu gritei de um jeito que, para aos olhos de quem estava a ver, ou eu estava manifestada com demônio, ou eu estava louca, porque os meus olhos ficaram assim mesmo, assim arregalados todos, e eu gritava, mas gritava mesmo assim, parecia uma maluca. Por quê? Não era dor, não era fogo, mas era a intensidade do amor de Deus que me fazia gritar, porque é algo que eu nunca senti em toda a minha vida. E eu comecei a perceber o encontro de Moisés com o Senhor. Eu costumo dizer que Deus é a própria glória. Às vezes nós pensamos que a glória é algo que vem para nós. Não. A glória é o próprio Deus. A mão de Deus é uma parte da glória. Os pés de Deus é uma parte da glória. A face do Senhor é uma parte da glória. Por isso Moisés, quando ele pediu para ver o Senhor, e o que é que ele disse? Vais ver as minhas costas. Moisés não resistiu à glória do Senhor. Então, o encontro que eu tive foi um encontro com a glória de Deus. E desde que eu tive este encontro, foi quando o meu ministério começou. Por quê? Porque eu dormi e acordei com fé. Eu digo que eu dormi e acordei com ousadia. Eu dormi e acordei reavivada. Porque aconteceu uma transformação na minha mente que não foi por eu buscar. Na verdade, eu estava sedenta, buscando o Espírito Santo, e a graça dele me encontrou e me permitiu viver essa glória, e desde aquele dia a minha vida mudou. Comecei a entrar nas dimensões espirituais de uma forma terrível. Comecei a receber todos os dons. Eu, se sonhasse à noite, eu lembro-me que um dos primeiros sonhos foi com o profético. Eu sonhei que Deus me enviou para um país muito grande, a Nigéria, e eu estava no estádio a profetizar no dia seguinte. E enquanto eu estava a ter esse sonho, o Senhor estava a me ensinar como é que funciona o profético. No dia seguinte eu comecei a profetizar. Desde esta altura, tudo começou a acontecer muito rápido. Telas abriam à minha frente para ver coisas. Pessoas que tivessem em perigo, eu despertava de repente de noite. E o Senhor me punha assim a imagem, aquilo que está acontecendo nas pessoas, e eu começava a orar. Dia seguinte, quando fosse ter com as pessoas, era exatamente, na verdade era a confirmação daquilo que o Senhor... Porque é dessa forma que nós conseguimos observar, ou ter certeza que temos um dom pela repetição. E aí começaram a acontecer coisas que eu própria tinha medo. Eu comecei a ficar com medo do Espírito Santo. Porque havia momentos que o meu corpo começava a estremecer de uma forma que parecia que eu estava a levitar. E houve momentos que parecia mesmo que eu estava a levitar. Eu tinha medo. A espiritualidade, ela dá medo no princípio. Quando Deus começa a te levar nas dimensões, você fica com medo. Mas foi a maior experiência que eu vivi. Dali foi crescendo. Porque o Senhor nos diz, né, que é de glória em glória. Mas essa foi muito marcante. Porque assim, é como mudar da água para o vinho. É como dormir de um jeito e acordar com uma outra mentalidade. Então, foi muito marcante. Glória a Deus. Muito bom. Pastora, quando a senhora chegou aqui no Brasil, qual a diferença assim que você vê? A diferença de espiritualidade, diferença cultural, o que mais chamou sua atenção assim de diferente do Brasil para Angola? A primeira coisa foi o princípio de honra. Nós na África, nós temos um princípio de honra muito forte. Nós entendemos que tudo aquilo, todo lugar onde tem Deus, estou a falar da presença de Deus, todo aquele que foi chamado de Deus é uma autoridade no mundo espiritual. E nós respeitamos muitas autoridades espirituais. Uma coisa que me chamou aqui a atenção é que
Os membros podem chegar e podem bater assim, no ombro do pastor. Oi, tudo bem? Em Angola isso nunca vais ver. Não é por medo, não é por manipulação, mas é por respeito. A unção que está na vida do homem de Deus. Nós na África temos nós costumamos dizer, a unção mata, a unção é perigosa. E nós não é o homem de Deus que nós estamos a respeitar, é a unção que está na vida do homem de Deus. Então nós vamos ter todo o cuidado a ter com o homem de Deus. Por quê? Porque aquilo que você honra, você recebe. Se você olhar o tempo todo para o teu pastor como teu amigo, você só vai receber aquilo que um amigo pode entregar. Se você olha para o teu pastor como teu irmão, ainda que seja o teu marido, ou a tua esposa, vamos dizer, você é o pastor, o líder, aquele que cobre a igreja. Nós na África, há mulheres que o próprio marido, que é o pastor, elas chamam de pai. Quando estão na casa do Senhor, elas chamam de pai. Elas não vão chamar marido, não. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo que você honra, você recebe. Se eu olhar para o meu marido, que é pastor, como o homem que Deus enviou para ser o meu Moisés, eu vou receber aquilo que ele tem para me entregar como Moisés. Mas se eu olhar apenas como marido, eu só vou poder receber aquilo que ele tem para me entregar como marido. Então nós na África temos esse cuidado de honrar os homens de Deus, de honrar a nossa paternidade. Nós, muito, não todos, mas nós acreditamos na paternidade espiritual. Eu sou mãe espiritual em Angola, do ministério em que eu sirvo. E tenho sido muito honrada por aqueles que fazem parte do nosso ministério. Porque nós entendemos e olhamos o nosso líder verdadeiramente como um pai e como uma mãe. E seguimos a palavra de Deus que diz: honrai pai e mãe. Amém? Nossa, muito bom. Pastora, a senhora estava conversando comigo, estava me compartilhando sobre o seu projeto de crianças. Você quer comentar com as pessoas aqui? Eu quero dizer que antes de começar o ministério como igreja, o Senhor chamou-nos primeiro a olhar para pessoas necessitadas. Na verdade, o nosso ministério começou assim, começou servindo sopas. E daí nós percebemos que dentro das igrejas, nós estamos muito confortáveis. Dentro das igrejas nós temos ar-condicionado, é tudo muito fácil. Você não precisa sair à rua pegar sol. E nós começamos na rua, com sol. E foi por instrução de Deus, porque nós já tínhamos o ministério online apenas. E tínhamos acabado de fazer um propósito de jejum. E o Senhor nos disse: vocês precisam de fazer uma ação social. Foi onde tudo começou. Começamos a servir na rua. Hoje, eu posso dizer que o Senhor colocou isso como parte do nosso ministério, servir os necessitados. Então nós estamos com um projeto, servimos crianças da rua. Em Angola tem um fenômeno de crianças que chupam gasolina. Elas drogam-se com gasolinas e elas vivem nas ruas, muitas fugiram das suas casas. Essas crianças são crianças que as pessoas já não acreditam, porque elas roubam, elas mentem, elas são crianças difíceis. Mas nós entendemos que o Senhor nos chamou para isso. E então nós criamos assim, uma forma de estar com essas crianças e poder partilhar o evangelho com elas. Então nós fazemos o quê? Nós alcançamos essas crianças através da mesa. Trazemos essas crianças para servi-las. E aí ministramos a palavra do Senhor. É um projeto não fácil, porque em Angola alimentar tem um custo muito alto. E neste momento nós estamos a servir essas crianças apenas às sextas-feiras, porque já tem um custo muito alto. Na verdade, o custo que nós temos com as crianças de servir só às sextas-feiras é superior ao custo que nós temos do aluguer da nossa igreja, só para terem noção. Meu Deus. E
O que o Senhor nos pediu para fazer é para servir essas crianças todos os dias. Mas nós estamos a fazer progressivamente, à medida que vamos tendo condições, vamos crescer e servir essas crianças, tirar elas das ruas, tirar elas das drogas, colocar nelas a esperança, dizer para elas que ainda é possível sonhar. E eu gostaria, sim, de apelar a você que nos pode ajudar neste projeto. É na África, sim, mas a obra de Deus não tem fronteiras. Não há barreiras para que nós venhamos fazer a obra do Senhor. Se você aí que nos ouve nos pode ajudar neste projeto, será bem-vindo. Eu acredito que o Pix, não é? Aqui no Brasil é Pix. Posso falar, pastor? Pode sim, pode sim. Gente, vou compartilhar com vocês no final do vídeo todo o material que a pastora acabou de explicar com vocês. Vai ter o Pix para você poder ajudar esta obra e ajudar a colaborar com a alimentação dessas crianças lá na Angola. E você que tem acesso ao nosso Instagram, nós vamos colocar o link do Pix, o link de contato para você ir diretamente ter com a pastora Iracema. Amém. E os representantes dessa obra para você poder estar também ajudando a esse grande projeto, alimentando essas crianças e podendo dar uma oportunidade para que elas venham ter um futuro diferente. Amém. Amém? Temos a missão de resgatar crianças moradoras de rua para Cristo, trazendo-os à mesa. Esse é o propósito do projeto Alcançados à Mesa. Um trabalho que vai além de servir sopa. Nós servimos amor, servimos cuidado, servimos esperança. Cada criança alcançada aqui carrega uma história, muitas vezes marcada pela fome, pela dor, pelo abandono. Mas nós acreditamos que Jesus ainda transforma vidas. Cada prato entregue é uma oportunidade de mostrar que alguém se importa, que elas não foram esquecidas, que existe uma mesa preparada e um Deus que continua acolhendo filhos. Mas essa missão não acontece sozinha. O Alcançados à Mesa precisa de pessoas dispostas para ajudar, de parceiros, de mantedores, de corações sensíveis à necessidade ao próximo. Talvez você não consiga estar nas ruas conosco, mas pode fazer parte dessa obra através da sua contribuição. Seja um parceiro dessa missão e nos ajude a continuar alcançando as vidas e trazendo pessoas à mesa. Gente, estou muito feliz. Eu aprendi muito essa tarde. O Espírito Santo deixou uma partícula do Espírito com a gente hoje aqui. Amém. Vou continuar orando, intercedendo Amém. pela sua vida daqui do Obrigada. Brasil. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade de ter feito a gente ter esse tipo de conhecimento, mais esse alcance e ter essa presença tão honrosa aqui com a gente hoje. Você que gostou, você que compartilhou, você que quer ver muito mais da pastora Iracema Matias, é só seguir ela nas redes sociais. Eu não sei se a senhora tem YouTube. Nas redes sociais dela, tem o @ da igreja dela, Rendido a Cristo, lá na Angola. Sim. Você vai poder acompanhar de pertinho, daqui do Brasil, tudo que Deus tem feito na vida dela. E se Amém. você gostou, compartilhou, curte aqui, comenta, coloca no grupo das varoas, no varões grupo também. dos varões. Deixe seu comentário e coopere com o crescimento desse programa, que é para te dar muito entretenimento cristão aí, crescimento na tua casa. Amém? Quer deixar um Aleluia. recado especial, pastora, para os ouvintes, para os nossos telespectadores? Eu gostaria de dizer que Jesus está a voltar. Sabe, uma coisa que eu tenho estado a perceber no mundo é que nós paramos de pregar a vinda de Cristo. Eu quero dizer, apressa-te. Nós não temos tempo. Deus precisa de ti. Jesus está a voltar. E é isso que eu gostaria de dizer. Amém? Muito obrigada, pastora. Muito obrigada a todos os colaboradores e obrigada a você pela sua presença aqui. Quer deixar um recadinho, Maurício? Eu quero só agradecer a presença da senhora. Amém. Foi enriquecedor, esclarecedor e de Amém. uma unção
sem tamanho. Foi um momento muito especial que a senhora... Deixa a gente Amém. constrangido. Com certeza. Quando a senhora estiver no Brasil novamente, a casa é sua. Amém. As portas dessa Obrigada. casa permanecerão abertas. E a senhora Amém. é sempre bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o Obrigada, nosso eu. convite, por ter abençoado as nossas vidas através do seu conhecimento, através do que Deus tem feito na sua história. Que Deus continue abençoando, prosperando. Dá nem e vontade de levando a deixar ela senhora. embora, Eu né? quero Meu ter Deus, monte de eu- pergunta Ela pra podia ter uma fazer. casa aqui no Brasil, não Ei, podia? Jesus! Já tem uma casa espiritual no nosso Uma coração. filial, Meu é. Mas Deus Deus. vai dar uma casa física pra Ai, a senhora. gente fica mais Uau! tempo. Ninguém quer deixar ela embora mais, gente. Meu Olá, querido, olá, querida, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje eu trago para vocês esse estúdio maravilhoso que tem nos acolhido muito bem, o Estúdio FAI, que é uma estrutura maravilhosa, profissionais dedicados e com certeza vai atender o seu projeto de áudio, visual, seja lá que for que você estiver precisando, o Estúdio FAI é a sua melhor escolha. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo.
Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, recebi. Foi Deus. uma Deus. bênção, foi enriquecedor Obrigada. demais e que o Senhor continue levando a senhora a lugares que, assim Amém. como nós fomos constrangidos pela unção que está na sua vida, com certeza quem tem essa oportunidade fica Amém. impactado, assim como nós ficamos, né, É Nádia? verdade. É Amém. muito de Deus, é muito usada por Deus. E eu me alegro cada vez mais que percebemos que estamos no caminho certo. Quando Isso. pessoas que têm nos vindo ao programa É. conseguem Primeira coisa que adicionar ela dessa disse, maneira. eu só vou ao lugar que Deus conduz. Olha só. Eita, então papai tá aqui, né não? Amém. Até o próximo programa. Não esquece de compartilhar, tá bom? Beijo, obrigada, Beijo. pastora. Obrigada a Tchau, vocês. gente. Tchau. Deus abençoe.